מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom a todos, meu nome é Fábio Pires, Moré Fábio Pires. Esse é o programa número 3 de As Vozes da Techuvá, no novo formato de um programa que já existia anteriormente, desde 2013, mas que agora está feito de uma maneira, ou está sendo produzido de uma maneira profissional, de acordo com aquilo que o Eterno verdadeiramente merece. Agradecemos ao nosso irmão Francisco Yosef, que está fazendo toda a produção desse programa em áudio, vídeo e edição. Verdadeiramente nós pretendemos deixar solidificada a palavra de Hashem dentro daquilo que ele estabeleceu como doutrina para Avraham, Yitzhak e Yaakov, e daquilo que se conhece como judaísmo. Yeshua participou do judaísmo. Yeshua verdadeiramente foi e é o Mashiach, o Messias de Israel das nações, o grande Rabi. Nesse programa número 3, nós vamos voltar a falar com o nosso amado irmão Raziel Ben Yosef, da sinagoga Or Haolam, aqui em São Paulo, e inclusive nós vamos divulgar um pouco melhor isso hoje. Ele vai falar sobre a Techuvá no Brasil e falar sobre um plano, um pequeno projeto, que pode ser um grande projeto no futuro, para que as pessoas que estejam adentrando a Techuvá, o movimento de retorno às raízes hebraicas da fé, dentro do judaísmo nazareno, possam se aproveitar e possam crescer intelectualmente e espiritualmente. Então, espero que vocês gostem desse programa de hoje e aproveitem. Estamos nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, e nós vamos aos poucos engrandecer de mais informações esse programa. Sempre no final falamos sobre uma literatura que pode ser agradável, pode ser realmente valiosa para o teu crescimento na Techuvá. Achamos e defendemos verdadeiramente que as obras judaicas elas nos ajudam espiritualmente para que possamos ser pessoas diferentes. Bem, que o Eterno abençoe a todos vocês e espero que gostem desse programa. Bem, mais uma vez estamos aqui no programa As Vozes da Techuvá, número 3, com a presença do nosso querido e amado irmão Raziel Ben Yosef, aqui da Zona Sul, da congregação Beit Or Haolam. E são tantas congregações, viu, meu irmão? Nós temos que lembrar muito bem das congregações. Ligadas lá ao Tzadok. Tzadok estará aqui conosco em breve. E outras pessoas também estarão aqui conosco. Esse programa tem muito para render. Então eu peço que os irmãos, por favor, que todos aqueles que estão nos acompanhando, que orem por esse programa, que desejando, conversem conosco também, podem nos dar sugestões, até sugestões de assuntos. Nós temos uma pauta já estabelecida com os próximos convidados que estarão aqui. Aziel, nós falamos na primeira parte, lá do programa número 2, sobre Pessah, falamos sobre a figura de central de Yeshua em Pessah, falamos sobre um pouquinho sobre o chamado distanciamento do cristianismo, os chamados pais da igreja, o distanciamento que o cristianismo resolveu tomar perante o judaísmo. O judaísmo de Yeshua, dentro da figura do judaísmo nazareno, e terminamos com os Midrashim. O que você vai falar para nós hoje em relação a Techuvá no Brasil? Eu me considero, isso não é pretensão, eu vou explicar, mas eu me considero um retrato da Techuvá no Brasil. Em que sentido? Jovem, né? Um jovem que tem estudado e tem buscado e tem realmente o anseio de conhecer mais, mas certas coisas elas requerem tempo. E você é jovem mesmo, você tem quantos anos? Tenho 34. Muito jovem, realmente, Baruch Hashem por isso. Então, eu me considerando dessa forma, né, eu creio que cabe a nós, assim como cabe a mim, o máximo de humildade. Nós temos muito o que caminhar e o que aprender
com os poucos mestres da Techuvá que crê no Mashiach aqui no Brasil. E nós temos muito o que aprender também com os mestres do nosso povo, com os rabinos, com muitos aí que estão disponibilizando e que estão dando acesso a questões judaicas. Eu até vi no Facebook um dia desses atrás, eles estavam disponibilizando, abrindo para que as pessoas aprendessem a fazer matzá. Eu creio que nós temos que ser muito gratos a isso, porque isso é uma honra, né, para nós podermos realmente, as pessoas que estão iniciando o processo de Techuvá, de repente aprender a fazer a sua própria matzá em casa, um pão sem fermento, para que ele celebre Pêssach, para que lembre daquilo que o Mashiach simbolizou, como nós conversamos no programa passado, né? Judaísmo é mais do que uma religião. Judaísmo, ele é realmente uma prática, uma vida, um povo, né? Uma transmissão de um povo, né? Então, citando duas passagens aí de Pirkei Avot para retratar tudo isso que eu estou falando e como eu considero a Techuvá no Brasil ainda, né? Olha só o que diz o Rabi Elisha Ben Abuya, que há indícios fortíssimos de que era um nazareno. Então, Elisha Ben Abuya diz o seguinte: aquele que aprende Torá dos jovens, a que se compara? Aquele que come uvas verdes e bebe vinho novo de seu tonel. Enquanto que aquele que aprende Torá com anciãos, a que se compara? Aquele que come uvas maduras e toma vinho envelhecido. Então, eu levo comigo esse conselho rabínico, né, que está na mesma linha, né, de Shaul, né, do que ele aconselha, né, nas cartas dele, né? A gente precisa conceituar que um jovem e um ancião no judaísmo não necessariamente é somente por idade, né? Então, quando eu digo da juventude do movimento que se inicia de Techuvá no Brasil, que não sei, mas creio que da forma como está sendo colocada com comunidades, não deve ter 50 anos ainda. Não. Esse movimento. Não tem mesmo. Então é um movimento muito jovem em idade e em aprendizado, né? Então nós estamos ainda comendo uvas verdes, né? Com certeza. Vamos dizer assim, né? E nós temos poucos mestres que realmente têm aptidão para nos ensinar. E como você citou, o Tzadok é um deles, que é o nosso mestre, né, da nossa comunidade. E temos outros também, tem o Fábio. Fábio, o Luiz Felipe. Luiz Felipe tem um trabalho Cavalcante. intenso agora com o Centro de Estudos Beit Yeshua HaMashiach. Nós vamos falar nos próximos programas, e quando ele vier também aqui vai ser muito importante divulgar o trabalho dele, mas a gente já vai divulgar antes. Nós temos o Rosh Maurício Ulisses, da Britolam, lá de Joinville. Nós temos trabalhos do Rosh Marlon Trócoli, lá de Belém do Pará também, na comunidade nazarena. Agora, deixando muito claro aqui para todos que nós não compactuamos com o pensamento de alguns líderes que rechaçam os rabinos. Nós colocamos os rabinos como figura importantíssima do povo de Israel, do legado de Israel, não é? Tendo como Yeshua o rabi dos rabis, né? Yeshua como o rabi primordial, não é? É através dele que nós sabemos como cumprir Torá, para que as pessoas não confundam, deixando isso claro. Nós vamos abordar isso também, se possível traremos você para falar sobre os rabinos, faremos aqui uma troca de informações dupla. Eu gosto muito da literatura rabínica. Na minha biblioteca, na minha casa, eu tenho muitos livros sobre literatura rabínica. Eu vejo que dentro dessa literatura nós podemos aproveitar muito, especialmente, e o livro do Tzadok fala muito sobre isso, as palavras de Yeshua, e depois aquilo que foi feito no Talmud, em diversos tratados que relatam as palavras de Yeshua nas suas parábolas, nos seus midrashim, como nós vimos no programa passado, né? Tirando
né, esse ranço, se por um lado dos rabinos, se por um lado há pessoas que enveredam, mergulham no judaísmo e negam a Yeshua, isso não podemos dizer que seja um caso para se generalizar. Então nós não compactuamos com isso, na verdade, mas sabemos que a literatura rabínica ela é muito importante para o legado cultural, social e espiritual, principalmente do povo de Israel. Não é? E nós colocamos Yeshua verdadeiramente na posição dele, que é posição primeira, como um Mashiach. Mas não podemos, se nós retirarmos esse legado, nós vamos deixar, vamos dizer assim, os nossos estudos carentes de algo, daquela peça-chave principal, não é? Porque para se entender as palavras de Yeshua, nós vamos buscar aonde? Em estudos dos sábios ou dos rabinos do povo de Israel. Também. Veja como é importante isso que você colocou, Fábio, porque eu vou citar uma outra passagem de Pirkei Avot. A que eu citei anteriormente foi Pirkei Avot 4:20, e essa é do Rabi Ben Zomar, que é Pirkei Avot 4:1. Muito famoso esse rabino. Quem é sábio? Aquele que aprende de cada pessoa, pois foi dito: de todos que me ensinaram obtive sabedoria. Na verdade, teus testemunhos são minhas conversas. Isso está muito alinhado com o que Shaul falou. Retei o que é bom. Né? Ouvi a todos e retei o que é bom. O que acontece? Esse nível em que Shaul falou, como nós abordamos no outro programa, é um sentido filosófico de você conseguir ouvir as pessoas. O que nós estamos vendo aqui no Brasil, até mesmo dessas pessoas que começaram de uma forma, afirmaram Yeshua HaMashiach e fizeram programas e textos e isso e mais aquilo, querendo até mesmo convencer os nossos irmãos de alguma coisa, e daqui a pouco negaram. Por que essa inconsistência? Essa inconsistência se dá justamente devido a continuarmos conversando no campo do convencimento. Quando você conversa no campo do convencimento, dá a impressão de que você não está convencido daquilo que você defende. Porque você quer provar para o outro. Eu não preciso provar para ninguém aquilo que as convicções que eu tenho. Claro. Vai também de uma falsa leitura de Masei Shlerim, de Atos dos Emissários, onde nós achamos que Shaul passava numa comunidade, ele falava assim: olha, Yeshua é o Mashiach, e ia embora. E não era assim que Shaul conversava com as pessoas. Shaul ficava mais de um ano conversando com as pessoas e demonstrando o Mashiach na Torá, como nós vimos na comunidade de Berea, a qual tudo que Shaul dizia eles iam confirmar nos Ketuvim, nos escritos que eles tinham daquela época, né? Então isso é um grande problema que nós enfrentamos. O curso, já entrando que eu tenho desenvolvido, e que não estou promovendo aqui o curso, até porque eu falei para o Fábio que nós não temos ainda nem aonde ministrar esse curso, e não é a intenção promover esse curso, mas sim incentivar as pessoas a conversarem também neste nível de entendimento, né? Entender o pensamento semita, entender a lógica judaica, né? Nós, ocidentais, temos um jeito de pensar, e o judaísmo ele tem um jeito diferente de pensar, e muitas vezes nós não entendemos. Um dos pontos principais do curso é a questão da verdade. A verdade no pensamento ocidental, ela é construída, ela é factível, ela se limita ao fato. Enquanto que no pensamento semita, a verdade transcende o fato. Então muitas vezes nós nos perdemos nisso. Nós vimos até um momento onde o cristianismo, historicamente, se você for estudar, houve um momento aí em que se fez um esforço muito grande para se provar cada detalhe historicamente da Bíblia e tal. Então, o judeu não passa por essas crises, né, de precisar provar aquilo para que aquilo venha a ser verdade. Não, a Torá é verdade. Mas eu não consegui provar o fato. Na mente judaica, a Torá continua sendo a verdade, ainda que eu não consiga mostrar o fato. O pensamento ocidental ele é construído através de um método que é dedutivo, isso até no meio acadêmico. Ainda ontem eu conversava com um amigo sobre isso.
como nós construímos o pensamento, e nós, eu estou dizendo, todo o Ocidente. Nós pensamos assim, nós temos uma premissa e outra premissa, ou diversas outras premissas, e então nós concluímos. Então, para algo ser verdade, tem que passar por esse método dedutivo, que a Wikipedia também define o seguinte, ó: método dedutivo é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter uma conclusão a respeito de determinadas premissas. Essencialmente, os raciocínios dedutivos se caracterizam por apresentar conclusões que devem necessariamente ser verdadeiras, caso todas as premissas sejam verdadeiras e se o raciocínio respeitar uma forma lógica válida, partindo de princípios reconhecidos como verdadeiros. O pesquisador estabelece relações com uma segunda proposição, premissa menor, para a partir de raciocínio lógico chegar à verdade daquilo que propõe, conclusão. Então o que acontece? Olha como se constrói nosso pensamento. Premissa, que tem que ser fato, através de outras premissas que também tem que ser fato, para que através de um raciocínio lógico você tire conclusões. Passa por etapas, né? Até chegar a uma verdade mais sólida. Seria isso. Mas essa verdade mais sólida, ela é conclusiva. Perfeito. O que quer dizer isso? Que se a minha premissa for falsa e eu acreditar que ela seja verdadeira, a probabilidade da minha conclusão ser falsa, ela é quase que total. Cria-se então uma pseudo-verdade. Exatamente. E essa pseudo-verdade, ela, como nós tratamos aqui no programa anterior, nós tivemos um problema histórico de uma tentativa, uma tentativa com sucesso, vamos dizer assim, de um distanciamento do pensamento do Mashiach da lógica judaica. Então, o que aconteceu com isso? Começaram-se a se assumir premissas, visto que, como eu disse, o pensamento ocidental ele é construtivo, a verdade ela é construída, ou seja, você vai tomando conclusões e essa conclusão, se ela é válida, entre aspas, ela passa a ser uma premissa. E baseada numa lógica de interpretação greco-romana, helenística. Então você vai analisar os fatos de Yeshua através ou as palavras de Shaul Hachalia, através do pensamento platônico, né, socrático, através dos filósofos da Grécia Antiga e também de alguns filósofos romanos, porque toda a cultura grega foi passada para a cultura romana. E não é isso. Né? O mundo ocidental não se conforma porque eles não quiseram aceitar, né, a essência exata, que é o que alguns chamam de hebraísmo, vamos colocar no sentido mais amplo da coisa. É não aceitar os conceitos judaicos para se entender um texto que foi escrito por judeus. Exatamente. Quando muitas vezes nós começamos a ler um texto em hebraico ou em aramaico, entre irmãos lá na comunidade, e vemos o sentido que Shaul, ou que Yeshua, ou que Kefa, ou que Yaakov Hatzadik estão colocando, né, com uma mente judaica. Quando você começa a analisar, né, já foi dito inúmeras vezes entre nós assim, parece que nós estamos lendo outro livro. Exatamente, é isso mesmo. Importante, Raziel, deixar claro que esse curso acontecendo, eu vejo assim, ensinar as pessoas a ter uma mentalidade judaica. Porque é difícil você querer fazer techuvá se você mantém aquela mentalidade romana, do sistema anterior principalmente, né? Falando as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, pensando também da mesma maneira, mas há pessoas que não aceitam isso, há pessoas que de repente ouvem, veem isso que nós estamos falando e tomam para si como um preconceito. Não é preconceito, é tratar aquilo que você conhece como escrituras e Brit Hadashah da maneira que ela precisa, que ela deve ser tratada, segundo a ótica do povo judeu. Exatamente. Eu tenho um exemplo, né, que eu costumo dar para as pessoas para ilustrar. É um exemplo grosseiro, né, vamos dizer assim, mas só para ilustrar como isso está sucedendo, né? Como essa interpretação errada ela é muito fácil de ser acessada, ou ela é muito fácil de você começar a ter essa interpretação errada, né? Fazendo uma suposição de que o Brasil hoje passasse por um terremoto terrível durante 100 anos e ninguém, os que ficaram aqui morreram e ninguém mais teve acesso
aqui no Brasil por 100 anos. Né? O país foi totalmente desolado e depois de 100 anos, com muito medo ainda de vir para cá e de haver novamente uma catástrofe assim, os japoneses resolvem fazer uma expedição arqueológica. Aqui eles vêm e começam a escavar e aí eles veem eles pegam um papel lá, eles acham um papel lá e eles veem que lá naquele papel está escrito que uma música que fala do carimbó. E eles percebem que aquilo é uma música, né? E através de um dicionário português-japonês, lá eles veem, e aí eles chegam à palavra portuguesa, eles leem lá carimbó, e eles chegam à palavra português carimbo. E através da premissa de que aquilo é uma música, que é uma premissa verdadeira, e através da premissa de que na música tinha a palavra carimbo, que é uma premissa falsa, porém bem fácil de se enganar com isso por não conhecer a cultura, e eles não sabem que existe um ritmo chamado carimbó, então eles vão pegar e falar assim, poxa, os brasileiros culturalmente dançavam com um carimbo na mão. Né? Através dessa conclusão, dessa primeira conclusão, um futuro estudioso chega e fala assim, bom, os brasileiros tinham uma dança, a dança do carimbo. Né? A sociedade brasileira tinha a dança do carimbo, e a dança do carimbo, nós podemos concluir que, já que eles dançavam com um carimbo na mão, né, parece que eles se carimbavam. Né? Era uma dança onde as pessoas se carimbavam. Então, você vai tomando conclusões e a partir de então você vai tirando novas conclusões através dessas premissas. E até que, vamos dizer, passa 50 anos, vem uma pessoa e é um neto de um brasileiro que conseguiu escapar lá, né? Que estava morando no Japão. E aí ele vê todos aqueles estudos já construídos em 50 anos e ele fala assim, não, meu avô me contou que carimbó era uma dança cultural lá, né? Não tem nada a ver com carimbo. Né? Mas veja, já foi construído 50 anos de falsas premissas, de falsas conclusões. Quanto mais se digam 17 séculos. Exato. Então esse distanciamento proposto por Constantino e executado principalmente por Crisóstomo, né, como nós lemos nos livros de história, ele trouxe isso ao cristianismo. Então muitas vezes nós vemos muitas pessoas que leem as escrituras e elas vão tirando conclusões próprias e ignoram completamente o nosso povo, né? E acabam chegando a outras premissas falsas e assim nós vamos construindo uma mentira cada vez maior no nosso meio. É um assunto fantástico esse. A gente poderia ficar aqui, talvez, falando sobre isso por no mínimo umas 4 horas. Do que consiste o curso, na verdade, que vocês estão idealizando? O curso ele consiste em 6 aulas, é o nível Aleph, vamos dizer, né? Que seria o nível básico, né? Isso. As 6 aulas são as seguintes. A primeira, a verdade como conceito concreto e não abstrato. A partir disso se diferencia a construção do pensamento ocidental para o judaico. Ótimo. A segunda, como nosso pensamento pode ser influenciado por falsas premissas e impressões. A realização utópica e a realização da vontade do Criador. Muitíssimo importante isso. A terceira, o contexto histórico. E aí nós vamos abordar a Inácio de Antioquia, essa questão que nós citamos aqui de Crisóstomo e muitas outras aí, Tertuliano, Marcião, que influenciaram o pensamento cristão. Agostinho. Quarta aula, a influência da filosofia semita em muitas culturas, inclusive no Brasil. E aí nós vamos falar dos Bnei Anussim, né? Claro. Conceitos. E aqui na quarta aula nós começamos a conceituar, a mostrar os conceitos da filosofia semita. Como ela se enquadra nos conceitos filosóficos que nós temos. Sim. Né? De que forma ela é dogmática, ela não é dogmática, e etc. Muitas outras coisas relacionadas realmente à filosofia para que se faça compreensível ao pensamento ocidental. A quinta aula é como nos expressamos. E aí a questão da linguagem, né? Que não é só uma questão de palavras, não é uma transmissão, linguagem não é uma transmissão apenas de palavras, mas é uma transmissão cultural, e daí a importância de nós ouvirmos a tradição do nosso povo também. Tem a linguagem do corpo, né? Você tem a linguagem visual,
não é apenas a linguagem oral, né? Exatamente. Que forma todo um sistema de linguagem de comunicação de um povo. E o judeu tem muito disso, né? Ele é bem característico na sua linguagem, ele tem uma linguagem própria, na verdade. Exatamente. A partir do momento que você descobre o sentido, por exemplo, Yeshua vai falar do fim dos tempos, Sim. né? E aí ele fala, quando vocês olham para o céu e sabem discernir os tempos. Isso para nós soa de um jeito, mas a partir do momento que você começa a descobrir o significado que existe naquilo, né? Que você Perfeito. começa a descobrir o que é Rosh Hashanah, Exatamente. por exemplo, né? Já te dá um outro sentido do que aquilo realmente quer dizer. Saber que o povo israelita sempre teve o costume de olhar para as estrelas, de olhar para os céus, não é? Exato. E o que eles discernem quando olham para o céu, né? Exatamente. É Não verdade. existia um aplicativo na época que dizia para você quando que seria Rosh Hashanah, né? Exatamente. Nem Rosh Chodesh, né? Que também é uma celebração do nosso povo, né? Então, a sexta aula não existe separação no pensamento judaico entre verdade e realidade, fé e prática, vida religiosa e vida secular. Esse último item é muitíssimo importante. A vida religiosa está totalmente ligada, ela está é uma simbiose, né, que a gente fala, é uma união com a vida secular. Para o judeu isso é muito importante. Eu lembro até de algumas pessoas que falam que o judaísmo não é uma religião, o judaísmo é um estilo de vida, né? Você concorda com isso, Raziel, ou não? Eu acho que também. Sim. Eu não resumiria o judaísmo apenas a um estilo de vida, mas com certeza é um estilo de vida. Também, né? Exatamente. É porque justamente essa conceituação de que espiritual e material, essa separação dicotômica que nós fazemos através da influência grega, né, no pensamento semita, ela se mistura. Então, assim, as suas atitudes, elas dizem quem você é espiritualmente falando. Claro. Né? Soa até estranho a um ouvido judaico falar isso é espiritual e isso não é. Quer dizer, se isso é espiritual, tudo é espiritual para nós. Que seria entender Yeshua com os olhos judaicos, que é um tema de um estudo, inclusive, do Luiz Felipe Cavalcante, no grupo dele de Facebook. Estudos aprofundados de Yeshua HaMashiach, que nós indicamos aqui. Vamos até depois deixar no link. Olhar Yeshua com olhos judaicos. Então ele faz parte 1, parte 2, parte 3, que foi também, inclusive, um trabalho que nós fizemos na narração. Claro, a gente sempre pede permissão para os autores. Fizemos a narração no grupo de WhatsApp. Vamos divulgar o grupo de WhatsApp aqui também, que é o Estudos Origens Hebraicas, nosso maior grupo que nós temos lá no WhatsApp. Nós fazemos as leituras. O Tzadok também fizemos leituras de várias partes. Eu estou fazendo leitura do Tzadok desde 2016, na verdade. Ele sempre nos permitindo, sempre sendo muito gentil e sempre atendendo aquilo que nós precisamos, porque isso vai trazer uma consequência direta para aqueles que querem realizar Teshuvah. Raziel, quais são as suas considerações finais sobre esse assunto, por favor? Olha, agradecer, realmente fazer parte desse projeto que eu creio que está se reiniciando, como você colocou, mas eu creio que será realmente uma referência para que os irmãos possam estudar, possam ver. Hoje nós temos essa questão do YouTube muito difundida na sociedade. Claro. E encontramos muitas coisas ruins, realmente. Sem dúvida. Talvez a maioria. Mas também podemos encontrar coisas boas. E eu oro ao Eterno que esse programa seja uma referência boa sempre para que nós venhamos a buscar a opinião de alguém. E para nós da Beit Haolam, para toda a liderança, para todos os membros, é uma honra ter participado aqui com um irmão que demonstra tanto interesse e tanta dedicação para com a obra do Eterno. Agradecer também ao irmão Francisco aí, que foi muito hospitaleiro conosco e que nos proporcionou esse momento também, né? Claro. Agradecer ao Eterno pela vida dele, pela vida do Fábio. Baruch Hashem. Agradecer também. Amém. Agradecer por todos os que estão nos assistindo, né? E peço que realmente venham a ter humildade, assim como nós estamos buscando essa humildade
de nós aprendermos sobre Israel, aprendermos sobre o Mashiach, Claro. aprendermos sobre Torá e sabermos reter aquilo que é bom, sabemos ter Yeshua como centro realmente do nosso ensinamento, da nossa espiritualidade e da nossa vida, mas sabendo absorver aquilo que é bom, como nos ensinou o nosso Rabino Shaul Hashali e como nós lemos aqui em Pirkei Avot também. Baruch Hashem, muito obrigado pelas tuas palavras, que o Eterno o abençoe. A gente vai fundir agora no final desse programa, meus queridos, com uma citação literária. Eu vou deixar para o Raziel fazer a citação literária da obra Judaísmo Nazareno, do nosso querido líder Tzadok Ben Derech. Ele é um dos líderes que escreve. Ontem eu estava verificando também as obras de um líder que eu gosto muito dele, que é o Moshe Ben Shalom. Ele escreve também livros que estão dispostos no clube de autores, né? E nós vamos certamente divulgar. Lembrando que o objetivo desse programa, na verdade, é trazer a Teshuvá à luz para que as pessoas possam compreender o que é fazer um retorno às raízes hebraicas da fé. Não é? Nosso objetivo aqui não é fazer críticas ao sistema A, B ou C, mas nós inevitavelmente precisamos fazer comparações para que as pessoas possam entender sobre o que nós estamos falando. Que obra que é essa, Raziel? O que você pode falar desse livro? Eu queria que você mostrasse em primeiro lugar para as pessoas que estão nos acompanhando lá de casa. Bom, essa é a terceira edição do livro Judaísmo Nazareno, do nosso Rabino Tzadok Ben Derech. Correto, que bom. É uma obra realmente muito importante para a Teshuvá brasileira, porque ela tem conceitos históricos, filosóficos, sociais, espirituais, que realmente corroboram para esse esforço que é aproximar as palavras de Yeshua, embora as palavras de Yeshua nunca se distanciaram, né? Mas sim o nosso entendimento das palavras de Yeshua, do judaísmo. Essa obra ela é magnífica, ela é fabulosa nesse sentido, ela é muito boa. No programa 1 nós falamos sobre a segunda edição. Aqui nós estamos anunciando a terceira edição, que ela está mais completa, ela está mais rica, e aqueles que desejarem ter acesso a essa obra, entrem no Facebook do Tzadok Ben Derech, nós vamos passar aqui a faixinha depois no nosso vídeo, tá? Claro que ele vai, na verdade, permitir isso também, porque é interessante. E lembrando, e agora vou deixar muito claro, que o destino financeiro desta obra vai para uma instituição que o Tzadok ajuda, não é isso, Raziel? Orfanato. Você confirma isso, né? Exatamente. O nosso Rabino Tzadok Ben Derech, nessa obra aqui, então se você está pensando ainda onde fazer a sua tzedakah, você pode adquirir o livro do Tzadok, que você estará fazendo uma tzedakah, porque a verba é totalmente revertida ao Orfanato Vivendas da Fé, lá no Rio de Janeiro. Que ótimo. Que ele destinou essa obra para ajudar esse orfanato. Perfeito. Em poucas palavras agora, a tua mensagem final e a gente vai se despedir. Eu acho que, como eu disse, eu só tenho a agradecer realmente por este momento e espero ser muito edificado pelas próximas visitas deste programa e pelas próximas pessoas que hão de vir, pela opinião do Raver Fábio Pires, que muito tem me ensinado em pouco tempo aí de amizade que nós temos. É isso. E que o Eterno realmente o abençoe e o guarde. Muito obrigado. O Eterno também te abençoe, meu querido. É muito importante a tua participação aqui. Esse é o programa As Vozes da Teshuvá. Em mais uma edição, na verdade, a edição número 3. Esse programa estará indo ao ar numa determinada semana. Nós não falamos o dia e a data aqui, para criar realmente uma boa expectativa para aqueles que querem estar acompanhando esse programa. Agradecemos ao Francisco Yosef, ao Peterson também, que trabalha na edição, né? Peterson Herrera, e dentro desses estúdios aqui no centro da cidade, foi algo que o Eterno realmente nos abriu grande chance, a grande oportunidade para que a gente fizesse um trabalho de zelo e diligência para aquilo que o Eterno verdadeiramente merece. Eu gostaria de agradecer também ao Orochi Maurício Ulisses, que tem nos apoiado, a toda a congregação judaico-messiânica Britolam,
de Joinville e também representando a representação, né? Existe a congregação Brit Olam aqui de São Paulo. Agradecer também a todos aqueles que têm acompanhado, pessoas que estão por detrás desta obra, colaborando, torcendo, né? Agradecer ao irmão Luiz Felipe Cavalcante, no seu projeto Centro de Estudos Yeshua HaMashiach. Agradecer também ao Fábio Yosef Baruch, lá da Beit Miklat, ele estará conosco também. O Tzadok também estará conosco. E nós temos um grupo de estudos, que é um centro de estudos, Derech Zahav, que significa caminho de ouro, na verdade. Estamos bem no início, mas já temos frutos. Somos uma pré-congregação, né? Só que nós estamos localizados na Zona Norte. E nós vamos deixar também o link do Instagram, principalmente. Nós não temos página no Facebook ainda. Nós não temos site ainda, mas o link do Instagram será deixado e vocês podem se comunicar conosco. O e-mail também, o nosso e-mail será deixado no final. Que o Eterno, aliás, abençoe a todos vocês, abençoe também outra vez meu amado irmão Raziel. Obrigado pela tua colaboração. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach, então esse é o final do programa As Vozes da Teshuvah. Shalom a todos, Shalom Aleichem. Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael.